Cuidados paliativos é o fim da vida? Será mesmo? Eu sou a Ana Luísa, sou fisioterapeuta e esse é mais um episódio do Helper Kids Talk. E hoje eu tô aqui com a Vivian. Muito obrigada por ter aceito meu convite para a gente poder falar desse tema, cuidados paliativos. Vivian é fisioterapeuta, gestora e professora, dá aula em alguns lugares aí de vários temas, mas principalmente de cuidados paliativos. Vivian, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra. Trabalhamos juntas muitos anos, como colegas, depois como chefia e profissional, e, acima de tudo, como amigas. É um prazer pelo que você se tornou, especialista aí na área de cuidados e reabilitação com os bebês, assimetria craniana. E é um prazer estar aqui para falar de um tema que é bem discutível hoje e as pessoas existem um preconceito sobre esse tema, mas a gente vai tentar desmistificar isso. Eu acho que isso é o mais importante, né? Quando a gente fala de algo que muitas vezes causa preconceito, como é os cuidados paliativos, né? Que não é algo novo, mas é algo novo, né? Não é novo quando a gente fala dos adultos, mas é novo quando a gente fala das crianças e dos bebês, né? Então, a gente precisa entender exatamente o que é esse cuidado paliativo, porque muitas vezes as pessoas remetem a esse cuidado paliativo como, então a pessoa está morrendo, ninguém vai fazer mais nada. É isso, Vivian? É o que as pessoas pensam, mas é bem diferente a abordagem do cuidado paliativo. Na verdade, cuidado paliativo é uma abordagem multiprofissional que cuida de uma pessoa, de um paciente, pode ser criança, pode ser adulto, bebê, que tem um diagnóstico de uma doença que limita a vida ou que coloque a sua vida em risco. O cuidado paliativo é uma abordagem multidimensional, que vai cuidar não só dos sintomas físicos, como espirituais, psíquicos e sociais. E quando nós falamos de cuidado paliativo em crianças, a gente tem um protagonismo da família envolvido. Então, os profissionais de saúde precisam olhar para essa família, livre de preconceitos e de julgamentos próprios. Cuidado paliativo não é só para quem está morrendo, pelo contrário, é também. Mas cuidado paliativo é para aquela criança que tem um adulto que acabou de ter um diagnóstico que coloca sua vida em risco. Para mudar esse curso, visando qualidade de vida, controle de sintomas, para trazer qualidade, dignidade durante esse processo todo. Então, a gente não fala de fim de vida. Claro que vai acontecer, dependendo do caso, né? E isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque eu passei recentemente com o meu pai. Era realmente um fim de vida. E foi solicitado o cuidado paliativo, e por mim, inclusive, né? Mas quando a gente fala das crianças, eu acho que isso causa algo muito difícil de ser aceito. E eu acho que é isso que você falou. A gente não está dizendo só de uma qualidade de vida enquanto existe vida, né? E muitas vezes essa vida vai ser por muitos e muitos anos. É que a doença é limitante e a gente não sabe o percurso que isso vai ter. É isso, Vivian? Exatamente. Inclusive, nas crianças, o grande diferencial quando nós falamos de adulto e criança é porque nos adultos, geralmente, quando entra em cuidado paliativo, é aquele adulto que já não tem mais tratamento curativo, já fez todos os tratamentos, chegou numa impossibilidade, já numa inviabilidade de tratamento, e aí é colocado o cuidado paliativo para esse paciente. Na criança, ela pode nascer com uma condição que limita a vida, por exemplo, uma síndrome de Edwards, e ela pode viver alguns anos. Não quer dizer que ela tem uma doença, que ela vai nascer e morrer em poucos meses. Ela pode viver anos, que isso é um grande tabu, porque essa criança, ela vai passar por diversas fases. Por exemplo, uma criança com uma paralisia cerebral, ela pode passar do bebê, da fase infantil, para a fase lactente, para a fase adolescente,
e se tornar um adulto jovem. E aí, na área da saúde, tem um grande problema, porque o pediatra, na nossa área da medicina, ele cuida até uma certa idade. E depois essas crianças, que é um adulto, mas que um corpinho de criança, o clínico geral, por exemplo, não sabe fazer uma abordagem como um pediatra com abordagem de cuidado paliativo. E fica num limbo, por falta de conhecimento. Então, a gente tem um abismo em relação a isso. Sim. Né? E a gente está falando dos profissionais da área da saúde, que muitas vezes não conhecem exatamente a fundo o cuidado paliativo, né? Que é o que você disse, a gente tem uma doença, né? Uma síndrome genética, como você citou, além do Edwards, existem outras infinitas, que a criança ela tem que ter essa abordagem dos cuidados paliativos, mas ninguém está dizendo que aquela criança está morrendo. Sim. Mas quando a equipe do cuidado paliativo chega, a família já faz assim, vieram me avisar que está morrendo. Sim. E eu tenho que assinar alguma coisa. Não é assim? É verdade. Que é um outro equívoco. Então, assim, quando nós somos chamados para abordar uma família que tem uma condição limitante de vida, o que as pessoas nos chamam, geralmente, chamam tardiamente. Por quê? Porque os profissionais, tanto os médicos que passam boletim, eles vão tocando. Quando chega naquela situação mais delicada, chama a equipe de cuidado paliativo porque eles sabem conversar. Eles entendem de comunicação difícil para abordar essa questão de finitude. Por isso que as pessoas, elas pensam que cuidado paliativo é só para o final de vida. E não é. Então, se nós fôssemos chamados desde o começo, lá do diagnóstico, e isso quando eu falo desde o começo mesmo. Imagina você, uma mãe que sonhou, você é mãe, você sabe, programou uma gestação, está fazendo o seu pré-natal, passou na medicina fetal e descobriu que o seu bebê tem alguma anomalia ou alguma síndrome, lá no pré-natal. Esse bebê, vamos falar os dois caminhos. Um bebê que tem uma síndrome que não é compatível com a vida. Sabemos que o prognóstico é difícil, que vai morrer em minutos, às vezes horas, ou aquele bebê que pode ser que ele viva por mais tempo. Quando esses pais são abordados desde o pré-natal, você consegue traçar um plano de parto adequado, um plano de cuidado, sem levar para a futilidade terapêutica. Porque se eu sei que aquele bebê, por exemplo, um anencéfalo, aquele bebezinho que tem aquela má formação importante, que não é compatível com a vida, a gente já sabe que ele vai morrer em pouco tempo, eu posso tornar para essa família esse sonho que se tornou um pesadelo na hora do diagnóstico um pouco mais leve. E eu posso fazer com que eles vivam a vida nesse momento. Então, traçar um plano de parto, onde faz o parto com o pai, com a mãe, uma sala preparada para isso. Coloca esse bebê no colo, se for o desejo da mãe. Leva uma roupinha, faz fotos. Tampa o que for, se for externa a malformação, tenta fazer um jeitinho que fique bom nas fotos para ter recordações e memórias não tão tristes. Então, a gente está falando de vida, por mínimo que seja, minutos ou horas. Eu estou até arrepiada. Nossa. É que, assim, é muito difícil, né? A Vivian citou um anencéfalo, né? Não sei se todo mundo sabe o que é um anencéfalo, né? Mas, assim, muitas vezes aquele bebezinho que a gente vê aqui uma exposição desse cérebro e uma cabecinha, né? Muitas vezes um rosto mal formado e, infelizmente, são crianças que vivem pouco tempo, né? Ou alguns minutos ou horas, como a Vivian acabou de citar. E isso é muito difícil, né? Porque é o que você disse, você passa por uma gestação e você sonha com várias coisas. Mas a gente não tem como adivinhar tudo. E isso é muito importante. É o que eu falo para tudo. E para isso também. Tudo tem que ser feito naquele momento certo e o mais precoce possível. Sim. Então, é o que você diz, traçar todo o plano terapêutico para a família e para aquela criança que está nascendo.
Porque por mais que sejam minutos ou horas, ou até dias, É o filho sonhado. é o filho, é o seu filho. E você precisa saber ter uma equipe preparada, Sim. que também não é fácil para a equipe Sim. se preparar para tudo isso, mas ter uma equipe preparada, que estudou, que conhece, para levar a melhor qualidade para aquele momento e fazer a família aproveitar aquele momento. Então, e não passar o tempo todo vivendo um luto e um peso muito grande em relação a tudo Sim. isso. Quando isso é diagnosticado antes, né, Vivian? Porque a gente Sim. sabe que muitas coisas vão ser diagnosticadas depois que a criança nasce. Exatamente. E é o que você disse, não dá para ir tocando, né, o que dá para ser feito dentro das unidades. A gente precisa ter a equipe chamada antes, não falar assim, agora eu já não sei mais o que eu falo, e a equipe dos cuidados paliativos consegue conversar da maneira mais difícil, né, para abordar aquela família e falar, olha, realmente a gente chegou numa condição que a gente não sabe mais o que fazer. Não, a gente precisa trazer todo esse conhecimento, por mais difícil que seja. Eu falo que tudo, quando mexe com pessoas da nossa família, e principalmente quando a gente fala de criança, não é uma conversa fácil, né? Porque as pessoas acham que aquela equipe vai... Nossa, parece que estão aqui para matar meu filho. Sim. Ou vieram para assinar para ele morrer. E não é isso. A gente vai preparar para tudo isso. Como, por exemplo, a síndrome de Edwards, que você citou. Uhum. Então, quando a gente tem uma síndrome, a gente vai explicar para a família, a equipe do cuidado paliativo vai explicar o que é, o que pode a criança apresentar, porque saber 100% tudo a gente não sabe, né? As crianças podem ter vários diagnósticos no meio, e quando você vai ver, a criança está super bem, obrigada, né? É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. O adulto é um pouco diferente, que é o que você disse. Mas a gente tem que lembrar que por trás daquela criança, é o que você disse, a gente tem que ouvir o desejo da família. Sim. E como é que é isso, Vivian? Sim. Não é fácil. Não. É livre de preconceitos e preconceitos pessoais. Porque hoje, infelizmente, na área da saúde, depois você pode até falar, você viveu anos no hospital, as pessoas, elas determinam algumas coisas pelo julgamento próprio e não pelo outro. Então, a gente tem que entender o que faz sentido para aquela família. O que é importante? Então, um exemplo, eu tenho um paciente crítico. Fazem mais de 20 anos que eu trabalho com paciente crítico. Eu tenho um bebezinho crítico que acabou de nascer. Passou-se o tempo, foi piorando e a criticidade aumentou. Por exemplo, é um bebê grave que já foi feito toda a parte terapêutica para tentar estabilizar e chegamos no limite terapêutico, não tenho mais o que fazer no sentido medicamentoso, no sentido terapêutico, aquela criança está, o que a gente fala, dentro da condição clínica, porque às vezes a criança sobe e desce a condição clínica, mas ela só está descendo. Então, está evoluindo para a finitude. Quando chega neste momento, é a hora que, além de eu ter que passar essa informação muito dolorosa aos pais, mas, ao mesmo tempo, não adianta toda a equipe falar assim, olha, seu filho tem risco de morte. Olha, seu filho tem risco de morte. O que nós ouvimos, geralmente, das mães e dos pais? Eu não aguento mais as pessoas falarem que meu filho vai morrer. Aí vem a equipe e fala assim, essa mãe não aceita. Essa mãe não está entendendo a gravidade. E aí eu te falo, ela está entendendo. Só que ela não quer ficar ouvindo toda hora. E ela não quer ouvir dessa maneira. E é isso que os profissionais precisam entender. A maneira com que é abordada, e eu acho que isso, o paliativo, dentro de todas as coisas maravilhosas que é o paliativo, mas que, infelizmente, poucos profissionais conhecem exatamente o paliativo, é exatamente essa fala, tudo que você disse, que não tem os preconceitos e o pré-julgamento, e não é o que eu acho. O que eu acho, eu vou deixar para acontecer comigo. Sim. E não com o outro. Eu tenho que ouvir o que o outro fala. E ela não quer mais ouvir aquilo. Olha, o seu filho corre risco de morte. Ela quer ouvir outra coisa. Ela não disse que ela não quer ouvir a gravidade, que isso pode acontecer em algumas horas. Não é isso que ela também está dizendo. E aí a equipe faz o quê?
como a gente, né, você continua ouvindo, mas eu ouvi muito, eu ouço de outra maneira agora, né, em outras situações, essa mãe não tá conseguindo entender o que eu tô falando. Ela tá Exatamente. entendendo. Mas ela agora quer falar assim pra você e você não conseguiu entender. E o que eu posso fazer para viver essas últimas horas com meu filho? Quando a gente chega nesse ponto, a primeira coisa é reunir a família, pai e mãe, principalmente. E a gente tem que pensar nos terceiros e quartos elementos que às vezes tem naquela família, que são os irmãos, que poucas pessoas pensam. Então, existe gestação, existe um nascimento, existe um irmão esperado, e às vezes eu tenho uma criança em casa, 5, 6 anos de idade, que as pessoas não deixam ver o irmão, que está lá na UTI, por exemplo. Eu preciso fazer com que esse irmão participe desse processo, porque senão, na hora que vai morrer, na hora que infelizmente chegar nesse desfecho, essa criança que está lá em casa, que passou por toda a gestação, que sonhou junto com a família, simplesmente aquela criança, o irmão não vai para o quarto tão desejado, não vai ter a convivência. Então, o que a gente dá limite para a fantasia fica só na imaginação, e a imaginação pode ir longe. Então, a gente precisa pensar na família como um todo. Então, pensando num caso crítico, que a gente sabe que o desfecho vai ser fatal, primeiro é lista de desejo. O que nós fazemos com o adulto, que tem lá seu discernimento, quando tem consciência, que ele pode fazer até o seu testamento vital e deixar preparado antes para fazer como quero. A criança não tem isso, mas a gente pode fazer isso com a família. Então, o que você quer? Às vezes, o desejo da mãe é pegar no colo. Porque uma coisa é você estar do lado de fora da incubadora, vamos pensar. Você está de fora da incubadora, vendo o seu filho que você gestou ali, e o máximo que você pode fazer é pôr a mão nele. É muito diferente quando você pega no colo, quando, por mais invadido que esteja, entubado, com drogas, mas você pega no colo. É pele com pele, é sentindo o batimento do coração. E a família reunida, que é outra coisa. A gente precisa proporcionar momentos de íntimos, momentos ali de privacidade da família. Porque também não adianta eu fazer tudo isso no meio do furdunço do hospital. Então, eu preciso... Não tem como fechar o ambiente, não é um quarto privativo, pelo menos um biombo. Porque vai ter choro, vai ter dor, vai ter luto. O luto, pelo que as pessoas definem, não é só a morte, é o que você perde são as perdas durante a vida. Então, você precisa fazer com que aquelas pessoas tenham esse momento. Então, assim, primeira coisa, quais são os desejos? É pegar no colo? É fazer um batizado, dependendo da religião? E por que não proporcionar? É uma criança que está mais tempo, é uma criança maiorzinha. É uma criança que está mais tempo no hospital e fez, por exemplo, aniversário. Por que não tem como ir para casa? Por que não comemorar o aniversário? Por que não enfeitar da maneira do que for possível? Por que não trazer a roupinha da maternidade para pôr nessa criança? O desfecho, às vezes, não modifica para a criança. Mas para essa família, Ana, vai ser muito diferente. Porque aí nós estamos falando de vida e não estamos falando de morte. Exatamente. Muitos profissionais falam assim, mas e se a gente pôr no colo da mãe e a criança está tão instável em morrer? A gente sabe que esse pode ser um dos grandes desfechos, mas a gente fez o que a mãe quis. Exatamente. E aí, uma coisa que o profissional da saúde às vezes inculca, que ainda não consegue, tira a monitorização. Porque, às vezes, a mãe fica tão apreensiva, fica olhando o batimento cardíaco no monitor. E não aproveita, né, o momento. E não aproveita. Tira. A gente já sabe o desfecho. Então, tira e deixa. E, muitas vezes, a gente pensa, não vai aguentar. E o benefício é maior. E aguenta, e você repete por muitas vezes depois. Um colo. As crianças, elas nos surpreendem.
E para os pais, essa vivência faz toda a diferença. Não, e eles olham, inclusive, para a equipe de uma maneira diferente. Que por mais dor que aconteça naquele momento, o carinho, o respeito por aquele momento foi visto como realmente um momento especial, como um momento de vida. Não era exatamente como a família gostaria, mas foi o que foi possível ser feito naquele momento, como você disse. Às vezes, enfeitar o que é possível enfeitar, porque é aniversário, né? Trazer o avô e a avó, se for possível, né? Então, fazer o que é possível. Mas, normalmente, as pessoas falam assim, não vou deixar entrar. A equipe do hospital é mestre em fazer isso. Não vai deixar entrar. Não, avisa a família que não vai entrar. Gente, não vai entrar por quê? E isso, gente, a gente está falando, né, tanto de criança como de adulto, mas, assim, mais abordagem infantil, porque é algo que realmente não é muito conhecido por muitos profissionais. Inclusive, a gente está em São Paulo. O quanto é difícil aqui em São Paulo, imagina no resto. E vou falar da minha experiência que eu passei recentemente com o meu pai, no interior. O dia que eu falei, a Vivian acompanhou de perto, eu estava sempre com ela no telefone, mas assim, o dia que eu falei sobre cuidados paliativos, porque eu vi que dali eu só iria prolongar um sofrimento que não era só meu, mas principalmente dele que estava ali deitado. E eu não tinha esse direito, eu não me achava nesse direito. E quando eu cheguei para a equipe, né, porque um dos momentos ele teve uma parada, quando eu cheguei para a equipe e falei assim, mas se ele parou tanto tempo, por que vocês reanimaram? Né? Se ele já está numa condição de um cuidado paliativo. Ah, mas aqui a gente não pensa desse jeito, porque aqui as pessoas nem sabem lidar com isso. A gente, inclusive, você lembra que eu te falei isso por telefone, está assustado com a sua postura. É porque vocês de São Paulo são diferentes. Eu falei, não é que a gente é diferente. É que eu tenho uma formação, né? Eu fiz várias abordagens, né, do paliativo. Conheço pessoas maravilhosas que trabalham e ministram aulas no cuidado paliativo. O quanto é difícil. A gente fala tanto de prevenção em tudo nessa vida, em qualidade de vida. A gente também tem a qualidade quando a gente observa que algo não vai evoluir. E eu vou estar sendo correta com uma pessoa que eu tanto amo, de deixá-lo prolongar o quê? Uma semana? Um dia? Por que eu vou fazer isso? E isso eu cheguei a conversar com eles. E eu falei, eu sei que para alguns, né, como você disse, é muito preconceituoso ainda sobre isso, para alguns eu estava cometendo um crime, para outros eu era uma pessoa extremamente fria, que não amava, e para outros, nossa, eu era realmente um bicho, né? E pouquíssimas pessoas entenderam. E aí, ali perdurou por vários dias. Até que chegou numa situação, realmente, é o que você disse, crítica. Que ninguém mais sabia o que fazia, porque já não tinha mais o que fazer. A postura era péssima, a ventilação era horrível, enfim, né? Era triste de olhar. E eu parei, só que nesse dia, a própria médica me abordou. E ela não era uma médica do interior, ela estava ali no plantão e ela mesma me abordou. Eu falei, então, mas eu já conversei sobre o paliativo. Eu não sei por que as pessoas ainda não me ouviram, né? E aí ela citou novamente o quanto era difícil para as pessoas ali entenderem aquilo. Porque para eles não era muito certo o que era o paliativo, já que naquele momento lá atrás, ele não estava no final da vida. Não. Ele estava no momento que realmente o fim estava perto. Sim. Eu não sabia quando ia ser. Mas eu não queria prolongar o sofrimento dele. Não era só o meu, era principalmente o dele. Só que daí, na hora que chegou naquele momento crítico, foi na hora que eles me abordaram. E que, na verdade, ele não era um paciente paliativo só naquele momento. Ele já era um paciente. Exatamente. Então, você citou do seu pai, eu vou citar da minha mãe. Minha mãe também minha mãe é portadora de doença de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa. Desde o momento de diagnóstico, ela é uma paciente paliativa. E ela está nesse diagnóstico há quantos anos? Há 7 anos. 7 anos. Então, isso quer dizer que ela é uma paciente do cuidado paliativo, mas ela não está no fim de vida dela, não está morrendo. Olha como existe muita diferença em relação ao cuidado paliativo do que realmente ele é. E não do que as pessoas mistificam e falam nesse preconceito absurdo. E aí tem uma grande diferença que é um déficit na nossa educação, na educação, principalmente na formação dos profissionais de saúde, que são formados, principalmente em medicina,
eles são treinados para manter vivo. Então, eu preciso salvar, eu preciso manter vivo a qualquer custo. Eu não posso deixar morrer, porque se eu deixar morrer, eu falhei. É esse paradigma que precisa ser quebrado. Então, e essa fala, não tem mais nada para se fazer. Aquele paciente é paliativo, então não tem mais nada para se fazer. Isso me dá um desespero, porque sempre tem o que se fazer. E, pelo contrário, quando a gente fala aquele paciente está em cuidados paliativos, quando não está em fim de vida, a gente precisa mudar essa história, mesmo nós, como fisioterapeutas, ou outras equipes de equipe multidisciplinar, que está voltada para a reabilitação, tem que desmistificar, tirar essa reabilitação convencional da nossa cabeça. Porque, por muitas vezes, você pega uma criança maior, não vai fazer sentido para ela. O que é a criança? Eu preciso tentar reabilitar para ela brincar e ter uma infância mais próxima do normal. Não adianta eu ir lá e falar, olha, vou tirar da cama, olha, criança, por exemplo, um adolescente, vai lá, vou fazer exercício. Não adianta. O que faz sentido para aquele indivíduo naquele momento? De repente, é jogar um videogame. E aí você vai falar para mim, mas isso não é reabilitação. Isso é reabilitação, exatamente. Então, você está fazendo com que ele consiga dar um passo naquela infância, se sentindo integrado. Até porque, né, Vivian, para ele jogar um videogame, ele precisa estar fazendo um movimento, que quem faz o movimento somos nós. Exatamente. Então, você usa o recurso do videogame para fazer a fisioterapia. Exatamente. É isso, só que as pessoas, é o que você disse. Mas se não tá lá fazendo assim, estica e puxa, porque a fisioterapia muitas vezes é vista por muitos, estica e puxa. Se não fez isso, não fez nada. Não fez nada. Aí você fala assim, nossa, mas a pessoa tava ali jogando videogame, fazendo fisioterapia? Tava. Ela não precisa se movimentar para ela fazer aquilo? Então ela está fazendo. É isso que você acabou de dizer. Exatamente. E as pessoas precisam aprender que não dá pra gente fazer a fisioterapia, acabou, não tem aquele arrozinho com feijão. Não. Né? Isso daí a gente nem pode mais falar, porque o bom profissional não vai fazer o arroz e feijão. A gente vai reabilitar porque a criança, ela quer brincar. Então, o que eu vou fazer? Ela tá brincando? Eu tô fazendo o movimento. Não é fácil como as pessoas pensam, né? Porque, às vezes, quando você trabalha com criança, as pessoas falam assim, ela tá ali brincando. Nossa, o que essa menina tá fazendo? Tá ali brincando com aquela criança? É porque através daquela brincadeira, daquele movimento do, por exemplo, alcançar uma bola ou pegar o videogame e manusear o controle remoto e se manter posturado para olhar para a tela do computador ou da televisão, a criança ou adolescente, ele precisa estar sendo reabilitado. E através de técnicas de manuseios, né, e manobras, a gente consegue manter o paciente daquela maneira. E é isso. E a gente coloca isso no paliativo como algo que parece que nós, da reabilitação, como um geral, e dos profissionais da área da saúde, a gente não pode fazer. Sim. Mas ele tem um desejo. Às vezes ele tem um desejo de colocar um sapato. Sim, exatamente. Eu tive uma paciente que o desejo dela era tomar um sorvete. E ela tinha 13 anos. Era tomar um sorvete, só que ela era disfágica e usava gastro. Só que o cognitivo, era 100%. Bom. A fono era totalmente contra. Totalmente. Não porque ela engasga, não porque isso. Mais uma vez, a gente tem que sair da caixinha. Eu não estou falando que eu vou deixar ela tomar um sorvete e engasgar, broncoaspirar e isso piorar o quadro dela. Mas eu estou falando por que ela não pode, por exemplo, tentar dar uma lambida no sorvete? Ou dar um pouquinho, né? Vai molhando a ponta da colher no sorvete de massa. Porque para aquele paciente vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Então, é sair da reabilitação convencional. Porque, às vezes, a gente fica voltado para o problema assim. É disfágico, não pode comer nada. Será? Será? Por exemplo, mais uma vez, envolvendo a família. Porque essas crianças vão para casa. A gente não está falando de criança que só morre. A gente está falando de criança que vai para casa. Às vezes, a criança tem gastro e a família compra a dieta.
E o sonho daquela mãe é fazer a comidinha. A gastrostomia é quando a criança não consegue, por algum motivo, né, ser alimentada pela boca e precisa colocar uma sondinha aqui na barriguinha da criança para ser alimentada. Mas muitas vezes aquela criança, por um determinado tempo, vai ter que ser alimentada por aquela sonda, mas depois de um tempo ela começa a conseguir fazer a alimentação por boca e depois de um tempo tira aquela gastrostomia ou não. Tem Ou uma não. criança que vai precisar ficar Exatamente. mais tempo com a gastro. E aí, às vezes, a mãe quer simplesmente fazer a comida. Porque a alimentação na nossa cultura é o momento que você está junto, é o momento que você está fazendo algo para o outro quando você prepara. E tem gente que, eu queria fazer alguma coisa para ela comer. Às vezes ela não pode comer a criança, mas você pode fazer para pôr pela gastro. Por que não? Sair da caixinha da reabilitação. E não dizer, não, já tá no final de vida mesmo, né? Aquilo ali, ó, paliativo, que é mais ou menos assim, né? Aquele quarto ali é paliativo. Como assim? Então não tem o que fazer? Infelizmente, nós ainda vemos nos dias de hoje, quando em âmbito hospitalar, principalmente, que o paciente está mais crítico, aquele paciente, outra coisa que eu odeio é chamar o paciente pelo número, né? Leito 9, tem cuidado paliativo. Pula na visita multidisciplinar e vai para o outro. Como assim? É o que a gente tem que discutir. O que a gente vai fazer com essa família? O que a gente pode fazer? Parece que não é importante para o outro, né? Exatamente. E as famílias, elas percebem muito isso. E eu vou até citar um caso que você lembra, né? A gente estava junta. Foi falado para uma família que era uma doença, não era uma doença de final de vida, mas era uma doença que a criança teria muitas complicações respiratórias, né? E que teria que precisar de vários recursos, e uma delas, a criança precisaria fazer um procedimento cirúrgico e levando realmente, olha, uma criança difícil que vai morrer, Bom, gente, nada de diagnóstico de fibrose cística, né? Nada de sonda em lugar nenhum, nem de cirurgia. A mãe investiu no que ela acreditava e no que ela estava vendo, mas que ela não era ouvida. E ela virou e falou assim, mas eu volto aqui com ele grande e vocês vão ver. E realmente, não era absolutamente nada. Era uma criança que tinha realmente um comportamento como se tivesse uma doença, né, da fibrose cística, mas não era. Era uma criança que foi mais difícil de alimentar, mas deu tudo certo. Mas muitas vezes, o que acontece também, né, dentro das unidades, né, Vivian? A gente começa a fazer coisas e às vezes não deu certo. E isso pode acontecer. E a gente precisa trocar de conduta, e é o que você disse, sair da caixinha. O que a gente pode fazer? E não é tão fácil, às vezes, quando o negócio está indo, a gente vai no barco. E não é assim que a gente pode ser. O bom profissional, ele vai fazer as coisas fora da caixinha. Sim. E aí, o que acontece? Quando isso acontece, chega uma hora que parece que a equipe, né? Ou ali quem está meio que chefiando a equipe, cansa. E aí começa a entrar no embate com a própria família, que é o que você disse. Aquela família não está entendendo. Não, gente, não é que ela não está entendendo. Nós, provavelmente, não estamos conseguindo dar escuta àquela família. E são os desejos. Então, assim, aquela mãe não quis que aquilo tudo fosse feito, porque ela não acreditava naquilo. Nesse momento, essa mãe estava certa, ela poderia realmente estar errada. E aí as coisas iam começar a descer a ladeira conforme o tempo fosse passando, né? E isso a gente também não pode afirmar, que é o que você disse. A criança, elas nos surpreendem em tudo. Exatamente. A gente não pode dizer, aquela criança não vai fazer isso. Que isso é uma coisa que quando, por exemplo, né, um prematuro, e a gente tem um diagnóstico de uma hemorragia periintraventricular, que como eles são muito prematuros, é fácil de sangrar a cabecinha deles e tem vários níveis, né? Então, nível 1, 2, 3 e 4. Então, 4 é o mais grave. Então, a gente sabe que lesou muitas áreas no cérebro da criança. E a gente não pode dizer que aquela criança que, por conta disso, olha, o seu filho não vai andar, não vai falar, não vai isso, não vai aquilo. A criança faz tudo isso. Você olha o exame, olha a criança e fala, meu Deus. Não é compatível. Não é compatível. E aí, não, trocaram o exame. Sim. Então, é tão difícil isso, porque isso entra no paliativo. Sim. E é o preparo da equipe que está ali para dar aquela notícia para a família, seja ela qual for,
da melhor forma possível. Ninguém está dizendo para você dar esperanças, assim, sorrisos e consultar confete, não é isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as crianças nos surpreendem de uma maneira, e com um diagnóstico, muitas vezes feito, por exemplo, de uma criança que é um prematuro, um bebezinho, no caso, diferente, né, de crianças maiores, que outros diagnósticos podem acontecer um pouco mais tarde, e infelizmente acontecem, mas que quando a gente olha para aquela família e fala, o seu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, eu acabei com o mundo daquela família. E eu ouvi isso não tem muito tempo. Um pai chegou para mim, ele tinha ouvido tudo de ruim, de todos os lugares que ele passou. Uma criança de 5 meses. Tudo. Ele chegou para mim, ele sentou, foi uma indicação, ele sentou, eu perguntei, né, toda a história da criança, eles me contaram. Aí eu falei, bom, então vamos ver o que ela faz, né? Não sei o quê, que legal, ela consegue fazer isso, a gente vai ajudar naquilo. E ele parou, olhou pra minha cara, ele falou assim, você não vai falar tudo que ela não faz? Eu falei, não, vocês já sabem o que ela não faz. Exatamente. Aí ele olhou assim, eu falei, eu vou fazer tudo que ela consegue e vou tentar melhorar aquilo e tentar buscar o que ela não faz. Ele olhou pra minha cara e falou assim, como assim? Aí eu falei, eu vou tentar reabilitar ao máximo que eu conseguir com a ajuda de vocês. Sozinha eu não vou conseguir mesmo. Aí ele falou assim, nossa, que bom que a gente chegou até aqui. Porque até agora, a gente só foi destruído. Porque o profissional da área da saúde, ao mesmo tempo que ele tem a palavra de dar o dom da vida, ele tem a capacidade de acabar com uma família. E aquilo ali me doeu. É pesado. E a criança estava em casa com eles. E hoje essa criança vem cada dia surpreendendo. Ela não tem um diagnóstico de uma doença limitante. A princípio, a gente até imaginou que tivesse, mas depois, né, em busca de todo os exames, né, feitos, todo o acompanhamento médico, a gente sabe que não, né? Uma medicação que está sendo feita e que a criança também, junto com a fisioterapia, vem se comportando cada vez melhor. Mas, se ela tivesse uma doença limitante, isso não foi abordado dessa maneira. Esses pais eram chicoteados o tempo inteiro durante 5 meses. A criança nasceu, foi uma gestação normal, não teve nenhum tipo de intercorrência, a criança nasceu, as coisas começaram a acontecer, porque eles começaram a perceber que as coisas estavam diferentes. E cada profissional, não foram 1, nem 2, nem 3, foram mais de 10. Esses pais eram deixados no chão, como se eles fossem nada. Do tipo, é assim mesmo. Tipo, a sua criança é assim mesmo, entendeu? Ela é diferente. E aí, assim, tô sendo boazinha do que eu tô falando, viu, gente? Porque não era bem assim que os pais escutavam. E coloca a goela abaixo, aceita que é mais fácil. E do tipo assim, eu sou autoridade, né? Sou o profissional da área da saúde, tô falando, você fica quieto e engole. E não é assim que funciona. E hoje a resposta dela, e os pais entenderam o que ela precisava naquele momento, a gente foi atrás, ela conseguiu. Aí vamos para o próximo passo, junto, claro que vai acontecendo um monte de coisa junto. Vamos para o próximo passo, Mia, ela tá indo. E assim, é importante, é difícil prognosticar na infância. É bem difícil, porque a criança não... A gente tem a expectativa científica, a gente tem os livros, os artigos, mas existem sempre aqueles casos que saem da curva. E por isso que eu falo que na comunicação difícil, nós precisamos ter em mente que existem 2 caminhos. A gente precisa preparar esses pais para o caminho que o desfecho seja ruim, que seria o óbito dessa criança, e para o caminho que não é tão fácil, porque também não adianta a gente florear e falar é fácil ter uma criança com limitação de vida, com atraso de desenvolvimento. Não é. Mas é o seu filho. É aquele sonho que tornou um pesadelo, mas que pode ser que seja um filme bom no final. Então, é um capítulo, um degrauzinho após o outro. E as pessoas precisam ter essa consciência de que vai ter que ter muito trabalho, muita reabilitação, mas que ganhos podem existir. E que, às vezes, também, essa família só quer levar o filho embora. Que isso é outra coisa. É outra coisa que nós vemos muito na área hospitalar, que às vezes fala assim, não está 100% para mandar embora. Como que a gente vai conseguir mandar embora? Não está 100%. A família tem a consciência
que aquela criança tem todas as complicações. Mas a família é presente, a família treina, a família quer viver. E às vezes o sonho daqueles pais é levar para casa, não importa quanto tempo. Nós tivemos uma criança há pouco tempo, hoje ele já fez, agora dia 17 de março vai fazer 1 aninho, que era um Edwards, que ninguém dava nada para ele. No SUS, na saúde do SUS, que todo mundo falava assim, não vai conseguir ir embora, dependente de ventilação para respirar. Orientamos a mãe entrou com uma liminar, conseguiu o aparelho adequado, ficou com um atendimento de internação domiciliar da cidade. E todos, Ana, assim, a maior parte das pessoas da diretoria, dos médicos, não vai durar em casa, porque está vivo até hoje, porque está no hospital. Ele vai fazer 1 ano. Então, as crianças nos surpreendem. Os pais, eles têm que ser centrados no cuidado. Nós temos que orientar, nós temos que treinar, porque não é fácil, mas pode ser a vida possível. Exato. E é o que você disse, ele só queria levar para casa. E a criança tem toda a qualidade de vida, com todo o amor, no ambiente dela, aonde foi preparado para ela. E por que não? Por que tantas pessoas dizem que não vai? Quem são aquelas pessoas para dizer que não vão? Médicos? E daí que são médicos? Né? A gente precisa começar a pensar nisso. A gente não é dono da razão. As crianças surpreendem muito. Exatamente. E o inverso também existe, que a gente precisa pensar que a futilidade terapêutica não deve existir. Então, um exemplo de um prematuro, como você falou. Então, nasceu um prematuro, o prematuro evoluiu, por exemplo, com insuficiência renal. E aí, para esse rim voltar a funcionar, vai precisar de uma diálise. Mas esse bebezinho tem 400 gramas, 450 gramas. É inviável, tecnicamente, você passar um catéter para dialisar. Se eu não consigo dialisar para esse rim voltar a funcionar, eu resolvo o problema? Não. E aí, o que a maior parte dos médicos fazem? Droga, mantendo vivo. Só que o problema que é do rim que está em falência continua lá e eu não tenho tecnicamente o que fazer. Então, será que não é melhor eu fazer com que essa família viva os dias que restam para essa criança? Do que eu ficar pondo droga? Aumenta o sofrimento da criança, porque essa criança começa a ficar inchada, porque não urina. Isso provoca dor, desconforto, e aumenta o sofrimento da família, porque a cada dia essa esperança aumenta. Só que o desfecho não vai ser bom, porque eu não tenho tecnicamente o que fazer. Só que até para falar isso, não tenho tecnicamente o que fazer, a probabilidade de morte é tal, você precisa saber falar. E existem 2 caminhos. Porque a família, muitas vezes, acredita num milagre. Mas eu tenho fé e eu acredito no milagre. Quem é você para falar? Não existe um milagre. Então, existe? A gente não sabe, a gente não é Deus. Exatamente. É isso, mas é o que você falou. A gente tem que saber conversar e ouvir realmente o que a família também quer. Exatamente. Porque ela faz parte de tudo isso. Exatamente. E dentro de tudo que você acabou de falar, quando você manda uma criança que está ali num cuidado paliativo por N questões, a família, o cuidado, ele é centrado na família. Isso precisa ficar bem claro. E o profissional, e vamos colocar nós, porque de nós a gente remete ao restante que vem aí junto, né? Dos outros profissionais. Temos obrigação de dar todas as informações para a mãe. E não é... tá indo embora, mamãe, vem. Não, porque é muita coisa e ela não vai entender. É um processo que nós, fisioterapeutas, e o resto principalmente, porque nós é fácil falar, né? E temos que fazer com essa família. Orientar da melhor forma possível, e inclusive se acontecer alguma coisa que dá errado. Como que a gente vai fazer? É igual uma criança que vai para casa com traqueostomia. Se sair a traqueostomia, que a criança precisa daquilo para respirar, como eu faço? O que eu faço? Qual é a melhor saída? A gente precisa treinar dia após dia aquela família com
todas as informações, porque os especialistas daquelas crianças são os pais, não somos nós que somos os terapeutas. Não é, gente. Esquece porque não é. São os pais. Eu preciso dar todo o empoderamento para eles, daquela criança, do que pode acontecer dentro do que eu sei, e a mãe estar preparada para tudo isso. E a gente precisa parar com essa história, né, Viva? Que não é porque a gente é profissional da área da saúde que a gente sabe, e o resto não sabe nada. Exatamente. E quando você empodera a família e você dá substrato para ela, a coisa flui. A coisa flui. Tem famílias que chegam falando da síndrome do seu filho, que às vezes o profissional nem sabe. E a família sabe muito mais, porque foi, pesquisou, passou com N profissionais antes. Mas eu ainda acredito que nós estamos caminhando a passos devagar, de tartaruga, mas estamos caminhando. Tem muita coisa na área da saúde que a gente está caminhando, né? E parece que agora tem uma política pública. Isso, a política pública foi lançada no dia 14 de dezembro do ano passado. Recente, então. Recente, saída do forno, que vai ter subsídios governamentais para que possa ser formadas equipes e vai ser obrigatório, de cunho obrigatório, ter equipes de cuidados paliativos no serviço público de saúde. Acredito que, com isso, a educação também venha a melhorar. Nós precisamos melhorar a formação para que as novas gerações, quem sabe, a gente é sempre de esperança. repente, ver ainda isso, para que mude. A mudança cultural de uma sociedade demora muitos anos. Mas a gente está aqui informando. Já está. Estamos o primeiro passo, a gente está no caminho. Muitas pessoas vão conseguir ter essa informação e saber que isso existe. Porque, gente, quantas famílias não têm a menor ideia do que é isso? Exatamente. Cuidado paliativo, que é o que a gente diz, é o fim da vida? Não. Exatamente. Então, até isso, eu não sei se isso chegou, essa política pública chegou a ser falada em rede nacional. Sim, foi falado em rede nacional. E nos principais canais. Então, na Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que está aberta para todo mundo, tem, inclusive, lá quem são as pessoas da comissão. Na Rede Brasileira de Cuidado Paliativo Pediátrico, porque tem uma rede só voltado para o cuidado paliativo pediátrico, que você consegue acessar e ver todas essas particularidades que nós estávamos discutindo aqui. Então, está aberta para o público. Infelizmente, não foi passado em canais de TV, em rádio. Existe o dia, inclusive, no Congresso, gravado. Você consegue se colocar no YouTube, por exemplo, aparece, com vários profissionais falando da importância, o que precisa ser feito para modificar. Depoimentos de pacientes que são acompanhados pelos cuidados paliativos, para desmistificar essa coisa de que paliativo é só para quem está morrendo. Pacientes que estão anos com cuidado paliativo e que vê como qualidade de vida, controle de sintomas. E era isso que eu ia te perguntar, né? Você acabou de falar que o paciente que está aí há anos no cuidado paliativo, ele sai do cuidado paliativo em algum momento ou uma vez no cuidado paliativo, sempre no cuidado paliativo? Depende. Então, por exemplo, que é outra guerra, porque o pessoal fala, é cuidado paliativo, então, paliativo para a vida. Na verdade, como nós estamos falando que o cuidado paliativo deveria ser integrado no momento do diagnóstico, então, por exemplo, uma criança que tem um diagnóstico de um câncer, ele foi lá, foi acompanhado pelo cuidado paliativo, ele tratou e ele curou. Essa criança teve abordagem naquele momento do diagnóstico difícil, mas o tratamento curativo existiu. Vida que segue. E aí, ele não vai continuar sendo acompanhado pelo cuidado paliativo. Exatamente. Isso é muito bom, que as pessoas consigam entender que existe essa diferença e que em algumas situações de algum diagnóstico, essa criança ou esse adulto pode sair desse cuidado paliativo, porque naquele momento ele estava no paliativo, mas que existem algumas doenças que não. Ele vai estar no paliativo e deve ser acompanhado por toda essa
Vida, que a gente não sabe Sim. quanto tempo. Sim. Né? E é muito difícil a gente falar de vida e de morte, né? O que deveria não, O que não deveria deveria ser difícil. O que não deveria Porque ser. eu brinco que é a única certeza que nós temos. Mas falar de cuidado paliativo pediátrico pensando em morte é difícil, porque quando a gente fala de criança, a gente não combina criança e morte. Né? O adulto é mais fácil, porque você fala, já teve toda a sua história, o seu percurso de vida. O idoso, mais fácil ainda. Mas a criança, a gente está falando de nascimento, de desenvolvimento, e como que eu falo de morte? Mas não é de morte, vamos falar de vida. Então, não importa qual vai ser a sua trajetória, mas ela vai ter o seu livro escrito. Não importa quantos capítulos. É sobre isso, é sobre vida. E quanto é difícil, né? Eu falo que, assim, tem vários temas, né, na nossa vida que eles são muito difíceis deles serem abordados, inclusive, às vezes, por nós mesmos, né? E quando a gente fala de morte ou de uma qualidade de vida dentro de uma doença limitante, que eu acho que é melhor assim, porque é isso que é o cuidado paliativo, né? Independente de horas, de dias, é uma qualidade de vida dentro de um tempo de vida que a gente não sabe qual é. É muito difícil a gente falar, porque é muito difícil a gente também abordar o outro. Por isso que é o que você disse, a gente também tem que tirar todos os nossos preconceitos, as nossas opiniões e trazer o maior conforto naquela fala e naquele momento para aquela família. Sim. E isso não é resumir em mentiras, em transformar algo que fantasioso. Isso é trazer que pode ter dois caminhos. Um melhor e um com perdas no meio dele, mas de uma forma empática. O grande problema do profissional de saúde é que nós só ouvimos, não escutamos verdadeiramente na essência. Quando a gente escuta, a gente consegue traçar um plano de cuidado muito melhor. Porque a gente vai traçar junto com a família. Exatamente. Não é só com a gente. E aí, Ana, tem um outro porém que eu acho que é fundamental. Você até falou no começo. Eles só querem que a família venha e assina aqui. Não precisa assinar nada. Se você, como profissional da saúde, não sabe, por exemplo, a indicação do que é uma intubação, vou entubar? Não vou entubar. Vou reanimar? Não vou reanimar. É o pai e a mãe que vai saber? Exato. É muito diferente quando você chega e fala, olha, nós estamos fazendo isso, isso, isso. Aí a família vem com esse dizer, mas tudo bem, acredito em milagres. Você vai tirar a esperança da família? Jamais. Olha, mas na medicina do homem, nós estamos de braços atados. A gente já fez tudo. O que eu fizer daqui para frente, eu vou aumentar o sofrimento. Me fala, Ana, qual mãe vai aceitar o aumento de sofrimento do filho? Não. E aí a equipe que tem que decidir se entuba, se não entuba, se reanima ou se não reanima, não é o pai e a mãe. Você não pode passar essa responsabilidade para eles. O que você quer que eu faça? Eu invisto ou deixo morrer? Né? Ou assim, eu só vou prolongar as horas, mas eu invisto ou deixo morrer? Não. Exatamente. E aí, se você pergunta exatamente assim, fria, olha, o seu filho está grave, se ele parar, você quer que eu reanime? Você acha qual mãe vai falar, não quero? Não, porque é o emocional que está sendo envolvido ali. Então, a indicação técnica não tem que ser da família. Mas o profissional que está do outro lado precisa conhecer muito bem tudo isso para que realmente a melhor decisão seja tomada. Exatamente. Porque a conversa com a família já foi feita. Mas se o profissional da área da saúde não toma muito cuidado com aquilo, a gente vai meter o pé pelas mãos, porque cada um chega e fala uma coisa. Que aí, no cuidado paliativo, a gente tem a equipe do paliativo que fala. E não aquela coisa que ninguém sabe o que está falando. O que é fundamental é uma comunicação alinhada. Se você, antes de conversar com os pais, antes de qualquer coisa, você precisa ter a equipe alinhada em todo o processo, em todo o plano terapêutico. Isso não é fácil. Isso
É bem complicado, porque eu acho que o problema de comunicação é o problema do mundo. Porque às vezes você alinha tudo aqui, no outro dia vem um fora da caixinha e faz tudo o contrário. Mas o mundo ideal é aquele que você tem a equipe alinhada. E enquanto você não tiver a equipe alinhada, que um dos profissionais não estiver confortável com aquela situação, não adianta você querer dar os próximos passos. Porque vai fazer besteira. Então, precisa estar a equipe alinhada, conversada. E aí, quando isso acontece, a família fica se prendendo àquela esperança que, de repente, foi dada por um profissional que caiu totalmente desavisado ali e falou, sabe Jesus, o quê? Exatamente. E aí, a gente começa a causar realmente discórdia em relação ao que está acontecendo. E por isso que eu sempre falo para as famílias em todos os sentidos, né? O que também você acredita. E no que você acredita, você precisa realmente ouvir aquela pessoa. Porque é igual quando a gente vai no médico. Você vai no um, ele fala uma coisa. Você vai no outro, ele fala outra. Vai no terceiro, ele fala outra. Você fala assim, e agora? Eu acredito em quem? É. Então, a gente precisa ter uma linha do que o que eu considero certo. E do que você considera certo, do que você acredita, o que faz parte dentro da sua rotina, é o que você tem que seguir. E é isso que também tem que acontecer nesses momentos. E aí, esses desavisados, né? Quando acontece, quando a gente tem uma família também muito bem preparada por todos nós da equipe, ela olha e fala, realmente, esse daí caiu de paraquedas. Ele não sabe nem o que está falando nesse caso. Exatamente. E isso é muito importante. E é por isso que eu falo que cuidado paliativo não é equipe. Uhum. Então, não é o médico que é o paliativista que vai passar lá. Não. É a equipe. Quem são os profissionais que fazem parte de uma equipe do cuidado Toda a paliativo? equipe multidisciplinar. Então, a gente está falando do médico, do psicólogo, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do nutricionista, do farmacêutico, Terapeuta ocupacional. do terapeuta ocupacional, Enfermeiro. enfermeiro, técnico de enfermagem, Sim, porque está ali direto com o paciente. Sim. E eu brinco que precisa ter treinamento desde da pessoa da faxina. Vou te dar um exemplo por quê. Sala de parto. Sala de parto, quando você não tem preparo de toda a equipe, o que acontece? Nasceu um bebezinho que viveu minutos, óbito fetal depois, tira a mãe. Qual é a rotina hoje? Nua e crua. É isso, tira a mãe, depois coloca lá no saquinho o bebê e deixa o bebê lá. Aí vem a tia da limpeza e vê o bebê lá no saco preto. Nós precisamos preparar esses profissionais. Porque aquela pessoa que vê de longe, nossa, mas até agora o bebê estava respirando, como assim? Agora já está no saco preto. Então, eu brinco que todo mundo é muito bem-vindo no cuidado paliativo. As pessoas precisam ter o conhecimento. E essa questão da sala de parto é uma coisa que precisaria mudar, assim... Para ontem. Para ontem. Que é essa questão de conversar com a família. Às vezes não dá tempo. Às vezes você não tem um pré-natal que você consiga fazer esse acompanhamento. Pouquíssimos serviços têm equipe de cuidado paliativo fazendo perinatal. Em São Paulo deve ter 2 ou 3, no máximo. Nossa, se São Paulo tem 2 ou 3, imagina o resto do Brasil. Então, assim, precisamos mudar. Por isso que eu acho que a política pública vai nos ajudar. Para mudar esse conceito. E para transformar esse momento dessa família. Porque, sinceramente, quando que você ouve falar assim, olha, tá bom, eu estou distante, vou ter meu filho, tem um prognóstico ruim. O que acontece, geralmente, nasce e mesmo assim entuba, vai para a UTI e separa o filho da mãe. É o que acontece. Mas se aquela criança não tiver prognóstico, ou seja, não vai evoluir, por que não deixar a família inteira com a criança? Por que não propiciar esse momento para a família? E isso, infelizmente, hoje em dia, nas grandes maternidades tem, quando você paga um médico paliativista de fora, que tem que ser neonatologista e tem que ter um obstetra muito bem alinhado junto e toda a equipe do setor também, para ter uma sala preparada para isso, uma ambiência, e não ter pressa, porque pode demorar.
minutos, como pode demorar algumas horas, e deixar a família ali. No último congresso agora, de cuidados paliativos, no Congresso Paulista, nós tivemos uma exposição de uma colega que levou, se você pegar uma foto que ela mostrou no congresso, parecia, você fala assim, uma foto de parto, tá todo mundo alegre, feliz, foto linda. Era um bebê que estava em óbito. Mas porque essa família foi acompanhada, foi preparada e foi acompanhada após, porque isso é outra coisa que é muito importante. O que acontece? A família passa por todo esse processo, saiu do hospital, beijo, tchau. Quem cuida do luto dessa família? Nós não temos continuidade. Essa família está enlutada, ela precisa de apoio. É a mesma coisa aquele paciente que é mais velho. Às vezes você entra no quarto, aquela criança ou aquele adolescente que não quer nada, porque sabe do diagnóstico. É outra coisa, viu? A maioria das pessoas querem deixar a criança fora da realidade. Isso é o maior erro. Nós precisamos saber conversar, dar notícia difícil para a criança. Da maneira com que ela entenda, e ela entende. E entende. Porque senão gera um cerco do silêncio e essa criança é inteligente. Essa criança vai descobrir da pior maneira possível. E você tira a oportunidade de fazer coisas que essa criança gostaria de fazer. Com esse paciente, de uma maneira geral. Então, esconder nunca é a melhor forma. Não é a melhor solução. Você precisa envolver. Envolver para trabalhar N fatores. E, mais uma vez, dá a oportunidade de escolha. E aí você chega, existe um diagnóstico, um sintoma, que poucas pessoas falam, Ana, que chama dor total. Nós estamos acostumados com a dor física. Vou lá, medico, tento controlar. A dor total é uma dor física, emocional envolvida. Então, existe um sofrimento que vai além do físico. E eu preciso de profissionais gabaritados para que tenha esse suporte, tanto para o paciente quanto para a família. Então, o psicólogo é fundamental. Psicólogo que sabe o que está fazendo é fundamental. E esse acompanhamento é um sonho, porque, assim, realmente é muito difícil, mas é um sonho ter o acompanhamento dessas famílias pós-luto. Assim como o acompanhamento dessas famílias que o bebê não morreu. Então, assim, às vezes passa com a gente e, infelizmente, a gente não tem. O cuidado paliativo tinha que estar na saúde primária, secundária, terciária, quaternária, lá na internação domiciliar. E nós não temos. Acreditamos que vai melhorar com a política pública. É isso que a gente espera. É isso que a gente espera. Gente, eu tô, assim, emocionada, arrepiada, porque são temas muito vivenciados por todos nós da área da saúde, seja ele no hospital ou seja ele domiciliar, em qualquer outra situação, mas da reabilitação, né? Em várias situações. Então, é um tema, ao mesmo tempo, que a gente precisa muito que as pessoas tenham consciência dele e tirem todo e qualquer preconceito, que é falar do cuidado paliativo. É um tema extremamente importante, pouco conhecido, e que a gente precisa fazer esse tema conhecido, que a gente sabe que nos emociona, porque aqui, por várias vezes, você se emocionou e eu também. E a gente, principalmente a Vivian, é uma profissional que está acostumada com o tema, né? Mas é algo que a gente sabe que, quando a gente começa a falar, causa, né, uma certa dor, principalmente em quem está passando por situações que tem alguma família, algum ente, né, familiar que está numa situação mais complicada, acabou de receber um diagnóstico que a gente sabe que pode ser limitante. Mas é um tema que a gente precisa orientar muito as famílias em todos os sentidos. Sim. Nós, profissionais, precisamos conhecer cada vez mais, nós precisamos nos atualizar cada vez mais, para que a gente consiga ter essa fala
da melhor forma possível, em todos os sentidos, né? A gente precisa tirar isso de que eu sou da área da saúde, então eu sei e você não sabe, isso não é uma verdade. E a gente precisa falar abertamente, por mais que em vários momentos doa. Sim. Mas a gente precisa trazer o melhor conforto na palavra, no momento, seja ele do diagnóstico, seja ele realmente do fim de vida, ou seja ele ao longo dessa qualidade de vida que a gente vai sempre tentar oferecer para a família. E é o que você falou, que a gente tenha o cuidado paliativo em todos os lugares. E o pós também, porque quando a gente tem esse paciente que tem essa doença, que a gente não sabe quanto tempo tudo isso vai perdurar, mas que a gente vai trazer o melhor para aquela criança, no caso da criança ou no caso do adulto, mas que os outros profissionais que, por exemplo, estão numa reabilitação, num consultório fora de todo esse ambiente, também estejam preparados. Então, a gente tem um caminho muito grande. Eu espero que com essa política pública muitas coisas melhorem, que os profissionais realmente se atualizem, né, e levem realmente aquela palavra que a família precisa escutar, e não, o paciente está grave? Ah, vai morrer. Ah, é uma doença? Ah, então não vai andar. Ah, não vai falar. Ah, nunca mais vai sair da cama. Ok, a gente vai falar sobre isso, mas quando é criança, eu não posso dizer nunca vai. Sim. Porque a criança vai surpreender. Talvez no adulto, a gente consiga dizer que vai ter dificuldades, mas que a gente tenha muita empatia do quando a gente vai falar essas coisas para as famílias. E que a gente possa conversar muito mais vezes sobre isso. Sim. Obrigada, Vivian. Imagina, eu que agradeço. Eu queria só deixar um apelo para os profissionais de saúde olharem para as famílias. Porque, geralmente, os pais que têm uma criança com doença que limita a vida, principalmente as mães, elas abdicam a sua vida para cuidar. E, às vezes, essa mãe está tão exausta, tão cansada, alguém precisa cuidar dessa família. E, às vezes, somos nós que temos que dar esse toque. Olha, tem uma tia, alguém da família, ou um cuidador, não importa, mas você precisa olhar para você. Você precisa ter um tempo para você. Você precisa respirar, porque viver 24 horas em função não é fácil. E aí abala o emocional, abala o físico. E isso precisa partir do profissional de saúde. Olhar o contexto e não só o paciente, olhar a família que está envolvida, pensando que eu preciso dar vida aos dias e não dias à vida. Eu agradeço. É um prazer estar aqui. Espero que possamos ter outros encontros e espero que esse sirva para quebrar um pouquinho desse paradigma que é o cuidado paliativo. E que a gente consiga informar muitas e muitas famílias, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem todas as suas dúvidas, compartilhem, comentem e a gente se vê no próximo vídeo.